Vamos lá, pessoal, estamos aqui com mais um Além do Óbvio, diretamente de El Salvador. Nós estamos aqui com a Guilherme Rios, que está acompanhando a gente aqui dessa vez, nessa viagem. Eu sou o Fábio Lima, Bruno Musa, meu grande amigo. Prazer estar aqui. Primeiro que a gente está fazendo fora do Brasil, hein? O primeiro? O primeiro da gravação do Graças. podcast, sim. Graças. Primeiro do podcast, sim. É o primeiro. Aham. As viagens não, os documentários não, mas o primeiro do episódio, primeiro do Além do Óbvio, sim. 209. E estamos aqui com a nossa convidada ilustre, que é Luciana Mello. Ilustre. Um prazer conhecer vocês e saber um pouco mais do trabalho de vocês e participar hoje aqui com vocês. Tá? Obrigado, viu? Não, Obrigado imagina. por ter vindo. Não. Mas e aí, quem que é a Luciana? Conte-nos um pouco sobre isso. Como é que você veio parar aqui? Quantos anos? Você já está há 13 anos aqui. Quem é a Luciana que está aqui em El Salvador? Então, é uma história assim bem como diferente, né? Porque eu tinha uma amiga que morava aqui em El Salvador em 2009 e falava: Lu, vamos para El Salvador, vem passear aqui, tem umas praias bonitas. Ela era de São Paulo. Brasileira? Brasileira. Vem pra cá, vamos conhecer El Salvador, né? E eu vim em 2009 e falei: vou passear. E como eu já trabalhava com produtos de cosméticos, eu falei: vou pra lá, vou levar meus produtos. E comecei. Assim, despretensiosamente. Sim. Você morava em Prudente. Eu morava em Presidente Prudente, São Paulo, interior de São Paulo. Quente, hein? Ai, não. Pra competir com aqui. Mas eu acho que Prudente ganha no verão daqui, é gente. muito seco, né? Nossa, lá é foda. Mas aí ela falava: vem passear aqui, você vai gostar do país, tem uns vulcão, e a terra treme aqui de vez em quando, né? Emoção, né? Eu falei assim: então... Vou sim. E vim em 2009, eu comecei a vir pra cá, trazia meus produtos e começava a usar nas pessoas. E as pessoas foram gostando, e eu ficava 10 dias e passava trabalhando todos esses dias, né? Bom, resumindo, 2009 vim e trabalhava 10 dias direto. Aí vim 4 vezes ao ano em 2009, né? Aí 2010 eu falei: não. Você já tava Mas você Tem um vendia os retorno, produtos já. aqui. Não, eu trazia do Brasil para testar aqui como que era, e as pessoas começaram a gostar, né? Então, 2010 eu falei assim: eu vou de mudança. O Salvador me espera, né? Eu gostei do país, né? E que produto era, Lu? Você vendia? É produto para cabelo, cabelo paralisados, produtos para hidratação do cabelo. Então eu sempre trabalhei com isso no Brasil. Comecei a trazer esses produtos, as pessoas começaram a gostar, os salvadorenhos. Trabalhava o dia inteiro. E em 2010 eu falei: vou mudar para El Salvador. Peraí, então no início você veio com a pretensão de só passar as férias e acabou que você encontrou um mercado aqui e o pessoal gostou muito do seu produto. Exatamente. Eu vim em fevereiro de 2009, vim e trouxe meus produtos. Falei: vou levar meus produtos, né? Minha amiga queria que fizesse o cabelo dela, então eu falei: vou levar e vamos ver o que dá, né? E resultou bastante, porque os salvadorenhos aqui, eles são bem vaidosos. São como as brasileiras, são bem vaidosas. Eu acho que é mais como no México, né? No México as mulheres também se maquiam demais e tudo mais, né? Respondendo aqui? Sempre eles usam muita maquiagem. Graças. Tem aquela condição de estar sempre se arrumando, né? Você vê, os brasileiros, estamos de havaiana, tranquilo, de chinelos. E não, a gente sempre aqui, El Salvador, coloca uns saltinhos, coloca sempre uma coisa, sempre tá mais arrumada as mulheres, maquiada. O espanhol tá vazando aí, tô vendo, né? Ai, sim, vou sair um pouquinho, já vou... Mas aí em 2010 eu vim para morar aqui e comecei a empreender já esse Já ano. vem com a ideia de negócio. Já com a ideia de empreender meu negócio em 2010. Foi um ano importante, que mudar de vida, você sair de um país como o Brasil e mudar e fazer um câmbio. Você sabe que aqui a terra treme, sabe que tá cheio de vulcão, então você fala: nossa, né? Fora isso, as pessoas chegavam: como que você vai para El Salvador? O país não tem água, o país tem uma falta de água grande. Falavam para minha filha: como que você vai lavar o cabelo lá? Que lá não tem água. Negativo, gente, aqui não tem falta de água. Então, mas assim, eu vim e foi dando certo, comecei a empreender meus negócios e as mulheres foi se apaixonando pelo produto.
E o que você faz hoje? Como é que funciona o business hoje? Você fabrica aqui, você importa do Brasil, você revende? Como é que funciona? Eu importo do Brasil, fabrico aqui, né? Eu tenho minha fábrica cá de produto. Você importa o quê, então? A Matéria-prima e também todas ferramentas para ser utilizado, tudo que se ocupa num salão. Tem a sua marca? Não é uma marca de Brasil, das ferramentas, mas eu importo tudo e aqui eu tenho uma marca. Aqui eu tenho a minha marca de produto, né? Então eu consegui... Como é que chama? Faz o jabá aí. O jabá. Vamos fazer o giló também. A minha marca de produto chama Ludemelo. Ludemelo, leva esse nome. E foi a marca que desde o início estivemos lá trabalhando. Hoje a gente vende para todo o país. E agora com a fábrica a gente tem a intenção de estar exportando para outros países também. E o que é a fábrica? Como é que é? Você importa a matéria-prima? Como é que é o processo de produção da matéria-prima em transformar... Quantos funcionários tem? Como é que esse processo é maquinário, é manual? Temos um maquinário, temos aí mais ou menos 10 trabalhadores, né, na fábrica. Temos 10 trabalhadores, temos todo o maquinário, já está fabricando e saiu super bem com esse investimento da fábrica, né? Que legal, hein? Que você antes, basicamente era o mesmo produto que você trazia, agora você passou a fabricar aqui dentro. Exatamente, eu comecei a trazer esse produto e aí depois eu vi a oportunidade de estar fabricando aqui em El Salvador. Então foi ótimo porque El Salvador é um país de oportunidades para mim, foi um país de oportunidades. É isso que eu ia perguntar agora, me tirou uma dúvida, certo que você saiu do Brasil, que já é um país muito burocrático para empreender, mas quando você veio para El Salvador, você percebeu maior ou menor burocracia do que você esperava? Boa pergunta. Olha... Ou não pensava nisso? Não, quando eu vim, obviamente, você ser estrangeiro num país é um pouco difícil. Primeiro que você tem que ter um documento, né? Para mim foi um pouco difícil, porque eu não era casada com salvadorenho e não estava fazendo um investimento muito grande para ter essa... Hoje, se você quer fazer um investimento rápido aqui, você consegue um documento de El Salvador. Pero isso há 13 anos atrás era um pouco mais difícil. Então eu fui e fiquei imaginando, até que arrumei um namorado, casei com um salvadorenho e aí consegui um documento, né? Nós casamos, ficamos juntos 7 anos e aí, através disso, do meu casamento com ele, aí eu tive meu documento. É a parte mais difícil você ter o seu documento, né? Num país estrangeiro. Sim. Mas aí deu certo que eu também encontrei a minha meia metade, né? A minha meia metade, gente. E deu certo de ter um documento. E, obviamente, você deixar a família para trás é complicado, né? A comida, tudo que você cresceu. Mas eu me adaptei super bem aqui no país. Não tem vontade nenhuma de voltar? Não tenho vontade nenhuma de voltar para o Brasil. Mas essa burocracia, eu acho que como é abrir empresas, como é que é a relação das regras trabalhistas, que no Brasil é caótica. Ou seja, é muito caro você empregar, é muito caro mandar embora, é muito difícil de achar mão de obra, abrir empresa é demorado, é custoso, enfim. Como é que funciona depois do seu documento aí, né? Isso, a parte empreendedora. Ok, a parte já de empreendedora, eu fui começando a crescer, foi pouco a pouco, né? Mas para abrir uma empresa, consegui abrir facilmente, abrir minha empresa. Comecei a contratar trabalhadores, comecei a dar trabalho para os salvadorenhos e a planilha é simples, aqui não é tão burocrático como o Brasil. De certa forma é simples. Isso é muito além do óbvio. Tipo, se eu quiser abrir minha empresa hoje aqui como estrangeiro, seria rápido? Seria rápido, mais ou menos 20 dias você teria a sua empresa mais ou menos aberta. Hoje no Brasil acontece também, só que ela está falando isso. Nos últimos 4 anos, no último governo Bolsonaro, algumas leis mudaram em que você abre empresas em poucas horas, pelo menos no estado de São Paulo. Né? Mas nós estamos falando de 2000, isso aí foi em 2021, 2022. Você está falando que isso foi quando? 2010? 2010, Ou seja, no Brasil, abrir empresa em 2010 é um caos. Você demorava horas, é cartório, é custo, é isso, é aquilo, é não sei o quê.
Não, Tem aqui, outras coisas, né? Uma coisa é abrir empresa, outra coisa é você ter as licenças para operar Exato, regularmente. exato. Então, no Brasil Ainda tem mais numa várias empresa de frentes. cosméticos. Meu irmão É. tá nessa área. E aí você tem que ter autorização da Anvisa daqui, autorização da Anvisa de lá, tem que ter uma série de coisas. Uma Mas série te de interrompi, desculpa. não, mas foi um pouco assim, custou um pouquinho, mas deu certo logo com 20 dias, eu já fiz minha empresa. Aí depois fui aumentando meus negócios, pouco a pouco, os empreendimentos. Comecei a trabalhar, nossa, as pessoas queriam usar o produto, falaram, vamos abrir sala de belezas também, salão, né? Salão de beleza. Salão de beleza também. Então, além da marca, construímos também, começamos a ter as salas de beleza também, para as mulheres chegarem a utilizar o produto. Então, isso tudo foi gerando um certo quantidade de trabalhadores. Então, você tem que registrar Isso. tudo isso, um trabalhador, pagar todos os fundos que tem que ser pago para ele. Eu sinto que aqui é mais fácil do que Brasil. É. Detalhe. Desculpa, vai lá. Não, é só para quem está nos assistindo, né? Que talvez não saiba, mas a economia aqui é completamente dolarizada, né? Já era na tua época. Sim, já era. E se você tem um funcionário hoje que o salário é, hipoteticamente, $1.000, qual que é a carga tributária em cima desses $1.000? O que você paga a mais? Mais ou menos aí eu pago em média, entre seguro social, mais ou menos uns $40 a mais. 40? De Ou 1.000? seja, se ele ganha 1.000, teu custo como empresário é 1.040. Não, mais ou menos como 140, mais ou menos. É muito mais baixo que o Brasil. É muito mais. É mais ou menos como $140, um pouco mais. No Brasil chega a uns 70%. 70%. 70%, mais ou menos. Por isso que você tem um incentivo à informalidade. Então, e aqui a gente tem que pagar seguro social, planilha de AFP, seguros, então você tem tudo isso, mas mais ou menos é $140. E o funcionário também paga alguma coisa? É descontado dele uma parte, que nem o empreendedor paga uma parte e o funcionário paga outra? Ou não? É tudo no empreendedor que paga? Não, o funcionário, o seguro social, sim, o trabalhador paga uma parte, o empresário paga outra, no caso, né? O empregador. Então a carga Paga é um uma pouquinho parte. maior, mas... E se você chega um momento, você não quer mais, não precisa mais daquela mão de obra, você quer mandar embora um funcionário. Você tem todos aqueles problemas e custos altíssimos no Brasil, ou aqui é muito mais fácil, como é, por exemplo, nos Estados Unidos? Não, aqui é bem parecido com o Brasil, né, de certa forma, de que você tem o seu tempo de trabalho, tem o Fundo de garantia. fundo de garantia, né? Então tem que pagar, é bem parecido o fundo Uma de multa, garantia. pagou. Se você mandou embora, você tem que pagar a multa. Então é bem parecido com o Brasil na época de mandar. Nos Estados Unidos você vê como eles ganham por dia, não tem toda essa. Por hora, né? Por hora, exato. Ganha por hora, então não tem tudo isso. Mas aqui não. Aqui, diferença do Brasil, a gente paga 15 e paga 30 ao trabalhador, né? São dois salários, né? Que ele tem de 15 e 30. Aonde? Aqui em El Salvador. Aqui, tá. É. Tá. No Brasil, acho que bom, antigamente era só os primeiros. Depende, tem empresas no Brasil que pagam uma vez, pagam no dia 30, tem outras que pagam 15, 30 15, também. 15 e 30 também já. Mas não é uma coisa de legislação. Ela pode pagar tudo num dia só. Tá, E férias, como é aqui? O trabalhador tem direito? Quantos dias? Como é que funciona? É Trabalha quantas horas por semana? É igual, trabalha 44 horas semanais. Eu penso que é igual, né? Sim. E também, exatamente, férias você paga um 30% para ele e das férias para ele. Eu acho que é bem parecido também, né? São 30 dias de férias? 15 dias de férias. 15 dias. São 15 dias de férias que o trabalhador Depois de tem um ano de trabalho, imagina? Depois de um ano de trabalho, E se ele quiser tirar 30, isso normalmente é negociável ou não? Não, aqui, rola muito? aqui tem que dar os 15 dias de... Mais do que 15, 30, ele pode tirar 15 a mais? Não, ele pode pedir, ele pode chegar e negociar comigo, Pode chegar e negociar comigo, mas o certo é 15 dias anual. Não é trivial isso, não é? Não, é negociável, É negociável, Deixa eu voltar no... Você queria fazer algo ou não? Não, era só imposto de renda. Quanto que paga pessoa física e você como empresário? Qual que é a carga de... Geralmente o imposto de renda está por volta aí a gente paga 13%, né? Eu sinto que o imposto de renda é um pouco mais também
baixo. mais baixo. 13%, né? 13%. É o que a gente tinha visto. 13%. Tanto Mais de baixo. empresa como de pessoa Como física, 13%. é né? igual, tanto pessoa. O IVA aqui, 13%. Ou seja, 13%. muito mais baixo do que o IVA que vai Brasil, ser implantado 24, lá, que a mas- gente nem sabe. O imposto de renda pessoa física, 27,5% lá, a partir da faixa ali mais alta, que é 2.000 e poucos reais, né? Uma coisa assim. Mas o IVA agora tá assim, a gente não sabe ainda quanto vai ser, mas provavelmente vai ser na casa dos 27%. Fora todos os outros impostos. 27%, 24%. Hoje está 27,5% o imposto de renda pessoa física, Ah. mas de empresa hoje é 34%. 34%, é. Tem mais, tá? No meio do caminho você vai pagando mais, então é muito mais, né? Não, aqui é 13%. Falamos das vantagens. Agora, quais são os maiores desafios para empreender aqui em El Salvador que você identificou? Geralmente é essa coisa que eu te disse de um documento, se bem que hoje você tem essa Hoje já é já estabilizada. está estabilizado. Você quer empreender, eles te dão um documento. Mas hoje, para você, quais Estrangeiros, são os é. maiores desafios que você tem? Eu sinto que tremer, essa coisa de tremer. Às vezes, quando treme aqui, é a única hora que eu falo, Terremoto. gente, eu quero voltar pro Brasil. Os tremores são mais assim que me deixam insegura. Então, nesse momento, eu fico, ai, não, eu tremo também. Bom, ela sabe que ela tá ali rindo. Tá então, rindo ali, ela tá olha lá, rindo ó. comigo, ela sabe que sempre tá comigo. Então, é o horário que eu falo, gente, isso não tem no Brasil, eu quero voltar. É o único momento que eu falo que eu quero voltar pro Brasil, viu? Mas acontece muito assim, não? Não, mas assim, na verdade, a gente sabe que treme todos os dias aqui, porque aqui estamos como em cima das falhas tectônicas. Então, treme todos os dias, mas não é todos os tremores que a gente sente. Então, acho que uns 20 dias atrás teve um aqui que foi o pior que eu já passei. Então, a gente estava num restaurante, de repente começou o teto do Camarão restaurante. pulou pra fora do Nossa! Eu falei, gente, eu nunca percebi que era. Aqui nunca vi tão forte como é esse de agora. Foi feio. Então, esse momento é o único momento que eu falo, eu quero voltar pro Brasil. Tirando isso, eu adoro esse país. Eu Que adoro, legal. eu gosto muito desse As país. nossas impressões aqui com as pessoas, assim, Super sensacional. simpática. São simpáticos, Receptivos, né? sorridentes, é muito legal. Aqui eles tratam de eles tratam de ser bem amáveis, são bem educados com a gente. Eu acho que os brasileiros que passam por esse país, que vêm aqui, em média tem aí como uns 300 brasileiros, quando vão, eles vão triste, porque eles gostam daqui. A nossa percepção foi muito boa. É. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa de uma realidade que o país passou, né? Como era você ser empresária num país onde tem uma realidade que, vamos lá, talvez mais forte do que é o Brasil, mas o Brasil hoje você tem regiões que você não pode entrar, né? Que o crime organizado que comanda, né? Polícia não pode entrar e não sei o quê. Como era você empreender num país assim? E isso começou, ao que eu saiba, ali por volta de quando foi? 2009, 10? 2010, 2010. Como foi você tomar a coragem de vir para cá num momento em que o país está entrando numa espiral violenta, né? Que culminou com tudo isso que a gente sabe hoje, que agora faz um ano e pouco tá tranquilo e tal, mas como era empreender num país assim? Você passou por situações complicadas, se deparou com eles? Eu nunca passei situações preocupantes. Para mim, esses 13 anos, eu nunca passei, né? Deixa eu só fazer um disclaimer, desculpa, para quem está ouvindo e não conhece, né? El Salvador teve um problema com gangues bastante forte, nas chamadas pandilhas, que eram duas basicamente, e uma e outra rivalizava, e tinham terrenos que ou áreas do país em que você não podia entrar, né? Exato. Problema como se tem no Brasil, extorsão por crime organizado, enfim. Exato. Tudo que é aqui, só que ao que me parece, ao que nos falaram, chegou num nível ainda mais forte, até por ser um país pequeno, então as regiões que eles comandam é maior, no Brasil você consegue ter uma separação maior, então só fazendo esse disclaimer para quem não Sim. conhece a situação de entender por que eu fiz essa pergunta para você. Quando eu cheguei há 13 anos atrás, realmente você escutava muito falar sobre as pandilhas aqui em El Salvador. Eu sempre fui bem cuidadosa. Então, quando eu comecei, vou fazer meu escritório, vou fazer um salão. Eu sempre tive o cuidado de saber aonde eu fazia. Então, sempre busquei os lugares que fossem seguros, né? E sempre aí fui colocando meus empreendimentos, sempre tive cuidado.
Mas eu, em 2000, eu estava comentando, falando, em 2010 eu ia no centro de São Salvador e nunca tive problema, mas eu sempre ia com um salvadorenho junto comigo. Algumas Hoje, cautelas. com cuidado sempre. Como no Brasil. Como no Brasil, Então, agora, de 4 anos para cá, mais ou menos, você sente que o país está delicioso. Assim, é um país muito bonito de estar vivendo, porque você não vê mais falar em crimes. Ou seja, você vê bem tranquilo, bem. Você pode. Sentimos isso. Vocês sentiram isso, né? Imagino. Porque você vai no centro de São Salvador, tem um centro histórico tão bonito. Tão, ou seja, dá gosto de você ir e ver o centro aqui no país. A gente precisa ir lá, então. Não, tem que ir, amanhã, tá super bonita. Estaremos lá para Para ver. conhecer, sim. Não, vai, sim, que é bonito, vocês vão gostar. Então, diferente que eu fui em janeiro, agora em Brasil, e eu estava dentro do táxi, queria ir na 25 de março, né? E o taxista, não, tenha cuidado, porque tá perigoso, que não sei o que. Eu falei, gente, aqui em Salvador eu venho, eu ando tudo, eu vou no centro, eu saio livremente agora e eu vejo super bem aqui, super seguro. Olha, a gente teve recentemente no fim do ano passado, a gente esteve em Cuba, depois a gente esteve em março na Venezuela, o Bruno esteve na Argentina recentemente e agora nós estamos aqui. Todos esses países, assim, eu falo isso até com tristeza, assim, no Brasil a gente tem uma sensação de insegurança muito pior do que uma sensação que eu não tenho aqui, que eu não tive em Cuba, que eu não tive na Venezuela. Então isso quanto mais a gente viaja, mais a gente conhece o Brasil, sabe? É triste isso. E o mais interessante de tudo é que a gente foi nas zonas que eram consideradas as piores do mundo e a gente vai conversar com as pessoas e todo mundo, tá tranquilo, pode entrar em qualquer canto aí, a gente vê as crianças correndo na rua e a gente tava pensando, vocês não tem medo? Hoje não mais, mas a gente vê coisas remetendo ao passado, muitas grades, muitas cercas elétricas, muitos arames, mas ficou pro passado. Hoje a gente conversa com as pessoas, é só alegria. Tá bonito de se ver mesmo. E tá bonito, não, é bem bonito. Vai ao centro de São Salvador, tá bonito. Eu comecei indo para divulgar, para falar do meu produto há 13 anos atrás. E sim, ou seja, eu tinha um certo cuidado, porque estrangeiro e tudo. Mas hoje você caminha, você vê estrangeiros passeando aí no centro histórico de São Salvador. Tá bem bonito. E você nunca passou por problemas de extorsão, esse tipo de coisa? Não, nunca. Eu aqui, graças a Deus, Era bem comum, né? A gente ouviu vários relatos assim de comerciantes aqui. Sim, eu ouvi também várias pessoas falando que passava por essa questão de extorsão. Pero é o que eu sempre tive o cuidado de saber onde tinha meus negócios, né? Então eu sempre coloquei num centro comercial, né? Tinha um centro comercial, tinha sempre um segurança, coloquei sempre câmeras, então tudo era bem assim controlado. Sim. A gente controlava assim bastante a segurança, tanto minha quanto a gente. Mas eu nunca passei por esse problema de extorsão aqui. Pero já ouvi que muitas pessoas passavam, muitas pessoas, e principalmente as 6 anos, 7 anos atrás. Hoje já não escuta mais falar que alguém tem extorsão, viu? Foi unânime isso. Todo mundo, em todos os cantos que a gente foi, isso foi unânime. E realmente acabou geral. Você acabou. não escuta. E foi muito rápido essa mudança, né? Desde do estado de exceção começou em março de 2022, a mudança foi muito rápida, né? Foi uma mudança rápida ou seja, uma mudança vitoriosa, eu acho que para El Salvador, porque a gente pode estar com mais liberdade, porque é um país tão bonito. Tem você quer ir na praia, você está 20 quilômetros. Você quer ir na montanha, você anda mais 20 para o outro lado. País tão bonito, as pessoas são tão lindas. E imagina isso comercialmente, né? Porque agora você tem muito mais espaço que você pode colocar salões de beleza, você pode vender seus produtos, que antes você não poderia por causa dos pandilheiros. Sim, agora você pode... Aumentou o meu leque, principalmente para salas de beleza. E você sente essa segurança, né? Eu estava conversando e falei, nossa, eu passo por Soyapango, tranquilo. Você passa pelos lugares, está tranquilo. Soyapango, ontem a gente andou 20 quilômetros. 22 quilômetros. A gente saiu de manhãzinha, daqui fomos até lá, andando.
Voltamos a pé, saímos de lá às 6h30 da noite, Pegamos que era uma das ônibus, regiões mais, entramos nas né, vielas. dizem que era uma das regiões mais controladas. Entraram nos ônibus, né? Andamos de ônibus. Então, gente, eu tinha um problema até com meus próprios trabalhadores, 7 anos atrás. Você pagava os salários e dentro dos ônibus eles eram assaltados. Os trabalhadores assaltavam muito dentro dos ônibus. E agora você não escuta. Aqui todos vão contentes, recebem seu salário e não tem nem assalto mais dentro do ônibus. Tá Ô, Lu, super. Mas assim, a gente falou com muitas pessoas e assim, a mudança é drástica e é unânime assim, a conversa das pessoas. Mas ainda assim, a gente vê muitas lojas, comércio, estabelecimento com os caras com umas puta de umas escopetas na mão. Por que continua? O negócio é definitivo ou não é, sabe? É cultural. É cultural. Foi a palavra que a gente usou. A gente falou, deve ser cultural. É cultural. Porque aqui... Herança de outros tempos. Exato, assim, então já vem com esse cuidado, mas é puro cuidado que eles têm de outros tempos, porque ter aí, você vê as pessoas aqui, tem muito seu segurança, anda com segurança também. E outros tempos está muito pouco tempo, nós estamos falando de 1 ano e pouco atrás, então é muito normal que você ainda não tenha mudado a cultura, né? Então, talvez é por isso, mas eu tenho um centro comercial que já tiraram segurança, aí a gente não tem mais segurança no centro comercial. Então, E antes tinha? Antes tinha, já tiraram, não tem agora. E ó, tranquilo, viu? Tranquilo, nada. Ou seja, aí tem as meninas que passam todo dia, tranquilo. Então eu acho que é cultural mesmo, você vê. Isso é um pouco assim traumático pra gente que vem do Brasil, ver essas pessoas com aquela grande escopeta, assim, né? Mas exato. A gente Cara, foto, a gente vai pôr foto na aí. atual circunstância do que a gente está vivendo, eu não acho traumático, eu acho legal, eu acho legal de ver. As Você pessoas, ter a assim, liberdade de poder fazer isso, entendeu? é, Que você não tem hoje no Brasil. não, Não aqui... tem. Ah, não, mas Assim, também foi a gente conversando com seguranças ontem, com duas. Eu fiquei meio... É intimidante. Claro, mas o objetivo do O negócio objetivo é é esse, né? intimidar. O objetivo não é fazer carinho, porra. É falar, ó, aqui você respeita. Tava olhando assim pra Então, mas eu acho que até os lugares, talvez que você for, porque o centro comercial que a gente tem, né? Eles tem um que outro tem uma arma pequena, como qualquer segurança, né? Mas assim, como segurança de um banco em Brasil, né? Sim. Então, depende do lugar. Então, tem lugar que eles têm uma grande escopeta, assim, mas eu acho que é cultural deles. Cultural. Pra gente é um pouco impactante, né? Sim. Um pouco impactante ver. Isso sim me custou. Até minha filha, quando chegou comigo, ela falava, nossa, mas que deve ser perigoso, olha o tamanho da arma desse homem. Mas era tudo Sim. assim como... Pra gente é meio chocante de ver, né? Tal. E você vê várias vezes, Recorrência. em muitos lugares. É, Que idade tem sua filha? 30 anos. 30? Ah, já é uma mulher. Ela já mora aqui com você? Não, ela morou 8 meses e foi embora pro Brasil, que ela ia estudar lá no Brasil. Mora em Bauru. Mora em Bauru. Minha filha já é médica, já trabalha em Bauru. Já. Mas não tem vontade de vir pra cá, não. Ela vem de vez em quando. Não é pra uma vez. morar. Não, pra A morar profissão não. dela já tá estabelecida lá. Ela já tem sua profissão estabelecida, então mora em Bauru. Gosta lá do Brasil. E Lu, deixa eu entrar uma coisa no conceito do dia a dia aqui de El Salvador, né? Como é o custo de vida aqui? É mais baixo, mais alto? Assim, um exemplo, vou falar o mais claro possível. Vamos pegar um modelo, sei lá, 2, 3 modelos de carro, 2, 3 tipos de casa. Qual o valor disso aqui? Então, sei lá, um Corolla da vida, que é um carro convencional, e aí vai depois para um carro de mais alto nível, ou uma casa normal, onde mora, sei lá, uma família, 4 pessoas, num bairro ok. Como é como são os preços aqui? Então, olha, eu acho que sim, depois da pandemia, tudo teve uma alteração de preço, mas eu sempre achei barato. Por exemplo, você quer ir comer num restaurante. Você vai no Brasil. Vocês acharam também, já vê. Então você vai no Brasil, super caro um restaurante, você vê a conta, você fala, será que é comigo? Qual quebrei nesse restaurante, gente? E aqui você não, aqui você paga um bom preço. Sim. Então eu sinto que você tem você consegue viver bem, né? As coisas, você vai no supermercado fazer uma compra, você compra bastante, né? E coisas de qualidade. Enquanto em Brasil você compra e aí você vê, quando vai pagar também no supermercado você vê
nossa, que caro que tá tudo isso, ah? Então eu estava contando que em janeiro eu falei assim, gente, que caro que tá as coisas no supermercado. Então, eu acho que aqui em El Salvador a economia, obviamente, aumentou um pouco, porque como depois da pandemia tudo o mundo subiu. Mas eu sinto que aqui eu consigo, por exemplo, uma cerveja Suprema. Gente, Fazendo um jabá pra Suprema aí. Manda Gente. umas caixinhas lá pro Brasil aí. Suprema, tá boa. libera pra gente. E ela tem, ou seja, ela tem bom preço. Se você for analisar. No uma geral, cerveja, a gente tem uma pago água, $2,75 uma cerveja num restaurante. Ou seja, isso dá mais ou menos, sei lá, R$10, vai. R$10, né? Não, o que eu achei impressionante foi que a gente pediu um Uber ontem pra Soyapango, 27 km daqui, deu $4. $4. $4. O Uber também eu Isso foi vejo impressionante. bastante diferença Porra, de isso foi preço. impressionante. Mas você que esteve no Brasil agora, por exemplo, aí essa acessibilidade você falou que foi no supermercado. Você diria que aqui é, sei lá, 20% mais barato? 30%? Eu penso que mais ou menos uns 40% aí mais barato Mais que Brasil. E olha que a gente tá na capital do país, tá? O supermercado Deve é ser um pouco Mas e um mais carro? Isso é Vamos Aqui- vamos dar figura não aos bois, porque o barato e caro é muito relativo, né? Barato e caro é o que é barato, o que é caro para um, para outro, para o momento, enfim. Vamos dar nome aos bois ali. Me fala sei lá, um carro comum, um Toyota, Corolla da vida, sei lá, aí vamos subir uma BMW, enfim. Eu sinto os carros aqui mais baratos, porque são muito carro traído dos Estados Unidos, né? Então, isso. como? Os usados ou novos? O carro usado. Eles traem bastante carro. Sabe, nos Estados Unidos, você bateu o carro uma vez, ele já aciona o seguro, Ele já nos te dá um contou, isso outro... eu não sabia. Você traz carro batido de lá para cá, Muito carro batido. arruma ele aqui e revende. E revende. Então as pessoas vão nos leilão nos Estados Unidos, compram os carros super barato, vem aqui, arruma o carro e te vende por um bom preço também. Então eu sinto que carro aqui é barato. E carro de qualidade, né? Cita um aí pra gente. Um Toyota Corolla, eu sinto que é um carro que... Quanto custa aqui, você tem ideia? Anitta, sabe, Anitta, quanto custa um carro aqui? Dependiendo del año, puede costar de 3.000, 5.000, Ajá. 7.000 si lo quieres más reciente. Un Corolla, un Toyota. Corolla. ¿Pero qué año? ¿De qué año hablamos aquí? Si hablamos de un carro de Dos- unos $3.000, estamos hablando de un carro allá por el 2000. 2000. Já antigo, 2000, Ajá. ou seja, nos anos 2000, um carro de $3.000, um Corolla, ano 2000. Eu penso, Pero já tem 23 anos de uso. Ah, Se eu hablamos penso que um nuevo, por vai, ejemplo. um 2017, talvez. Eu penso que esse daí sai em média como uns $7.000. $7.000. $7.000, o Corolla 35 2017, reais. 35 mil reais. Você não compra um Corolla Não por compra. 35 mil Não. no Brasil. Não, o carro é completo, né? E se você quer carro zero, você consegue? Consegue. E aí você tem ideia de preço? Um carro zero? Um Corolla? A gente, um Ford... Ou qualquer um que você saiba? A Escape, o Ford Escape não tem em Brasil, né? Escape, ela é parecida. Não é aquela Ford Ela parece uma EcoSport, mas EcoSport. ela é muito mais. Assim, ela tem Moderna. muito mais opcional, ela é muito mais alto nível. Tá. Um Ford Escape sai Mais por, em ou média, mais ou menos, um carro novo, zero da agência, $25 mil. 25 mil, dá 125 mil reais. Mas eu já aluguei um desse nos Estados Unidos, um carro desse nível, 180 tranquilo no Brasil. O carro, eu falo Ford Escape, eu tenho um, né? Eu também comprei na agência, então você acaba assim, você tem a garantia de andar os anos Sim. com o carro, novo e tudo mais, então é um carro assim que eu sinto um bom preço, né? Eu sinto bom preço. Para todo mundo que eu perguntei, a gente achou mais barato. A gente foi numas concessionárias de moto, a moto é mais barata. Se comparada à moto, sim, é a mais moto barata é mais do que lá. barata, A gasolina que a gente estava falando antes de começar aqui, o litro da gasolina, quando você converte para o real e o dólar aqui, ele está muito páreo, está muito parecido. Mas essa conta é só para ter uma ideia, porque nunca é igual, né? Porque, enfim, não dá para você simplesmente comparar, mudar. O que, sei lá, $1 representa aqui e representa R$5 lá. Você tem que medir o poder de paridade de compra das pessoas. Salário mínimo. Salário mínimo, mínimo, é muito... Mas dá para ter uma ideia no geral, né? E se você vai comprar, por exemplo, não sei, um apartamento de, sei lá, 120 metros para morar ali com 3 quartos, numa região ok. São Salvador, aqui na Uma região, uma zona rosa da vida, uma zona Uma boa zona de São rosa, Salvador. Agora, assim, a gente vê apartamentos desde aí na Zona Rosa, em São Benito, desde sair de 70 mil
dólares, até, depende do luxo, vai até 400 mil dólares. Eu já vi apartamento que se vendem por aí, assim. Então, mas um apartamento, assim, 170 mil. Tem mais barato. Tamanho, mais ou menos, assim. 3 quartos, Uns 100 metros, 100 metros quadrados, um pouco mais talvez. 120, 3 Aham. quartos. 3 quartos, tem piscina, é um apartamento no condomínio tem piscina, então sai mais, em média, aí, mínimo 170 dólares. 170 mil Ou dólares. 170 mil Vai dólares, dar- é verdade. Dá quase 1 milhão de Vai ser reais. Uns 800 mil. Os imóveis, porque o país está crescendo muito, né? Eu sinto que aqui você vê muita construção, não sei se vocês A gente viu. viu. Reparamos, em algumas Mu- regiões reparamos sim. Muita construção de, inclusive de apartamentos. Você vê o país construindo bastante. Você vai aí para a Zona Rosa, por aí, mais ou menos, na São Benito, você vê como pelo menos umas 8 construções ali, num perímetro assim de 500 metros. Mas nessa linha do tempo, desde que você chegou até agora, você acha que é o momento, O pico foi agora. tá no ápice, assim? Sim. É o momento mais acelerado da economia? Sim, eu penso que está um momento para a economia estar um pouco mais como acelerado. Após os pandilheiros ou antes dos pandilheiros? Mais ou menos, eu penso que, obviamente, a segurança faz parte Faz de muita Claro. confiança. traz muita confiança. Então, Traz investimento. traz investimento. Então, eu acho que agora, depois dessa nova fase que o país está vivenciando, sim, te dá mais segurança para você até investir. Lógico, claro. É claro. muito Eu não legal. sei se tem uma correlação, mas foi dificílimo a gente achar hotel. Dificílimo. A gente tentou ficar na Zona Rosa e tal, e tava tudo lotado. É. Então, você sente que o fluxo de turista aumentou não Ou ainda percebe tem um muito? gap de infraestrutura. Não, aqui agora você vê super. Bom, você vai nas praias aqui, em Tunco, você vê turista estrangeiro. Fomos lá, Temos vimos bastante. muito. Estrangeiro, Muito americano, muito brasileiro até. então brasileiro, você vê muito estrangeiros, assim, os americanos, eles vêm aqui muito surfar. As ondas daqui, não sei se vocês sabem, são uma das Sim. melhores também, né, do mundo. Eles vêm muito surfar aqui. Então, você vê bastante estrangeiro aqui no país. Assim. Antes eu via muito menos, tá? Inclusive, era o que eu conhecia de El Salvador, era pelo surf, assim, que era a reputação e tal. Claro, a gente ouve falar pouco lá do Brasil, né? Eu ouvia muito pelo surf, era a minha porta de entrada para El Salvador, era Gente, conhecer através do surf. eu levei a Anitta, né, faz o quê? Uns 4 anos atrás, no Rio de Janeiro. Ai, gente, Anitta, guarda o celular, porque Foi assaltado ou não? tá um perigo, guarda o celular, né? Algum tempo atrás, ela foi comigo, guarda o celular, porque aqui a gente andava já assim, tensa com as coisas, né? Então aqui a Tá gente. feio. Tá ruim. É. Piorou, é o que o Fábio fala. O Fábio falou um ponto importante, assim. Os pequenos roubos no Brasil, a gente tem condições de... A gente viaja bastante. Posso dizer que a gente viaja bastante, né? Conhecemos uma quantidade boa de países. Eu acho que de todos que eu visitei, os pequenos roubos, o Brasil é disparado o que causa mais insegurança. E são pequenos, né? Se o cara passar de bicicleta e pum, tomar teu celular. E no sinaleiro? Em São Paulo, para quem tem mais condição, por exemplo, meu carro é blindado. Não, gente, outra Então coisa é que me uma coisa passou em Brasil, agora em janeiro que eu fui, minha filha queria comprar algo na farmácia, passamos na Avenida Paulista. Toma cuidado com o celular. O taxista falou, toma cuidado com esse celular aí. Você não Tá- pode tá ficar de triste. bobeira com o celular, por exemplo, tá no táxi atrás. Se estiver com a janela aberta, é muito fácil pegarem esse celular, até Não. quebrarem o vidro do carro. É muito comum quebrar o vidro no Brasil hoje já vi várias vezes esse ano já. Você tá na rua dirigindo, o carro da frente, o cara vem na lateral com um puta pedregulho, bate o cara lá dentro. pega o celular. Uau. Muito rápido. Os pequenos roubos no Brasil, ele tá realmente tomando proporções assim Insuportável. insuportáveis. É. Insuportáveis. Pequenos você vê, a Avenida Paulista, você caminhava ali maravilhosamente Ah, a tranquilo, Paulista né? tá acabada, hein? Não, Paulista eu fui em tá janeiro, eu vi, acabada. é verdade, gente. Então,
Aqui não, eu nunca, ou seja, aqui eu ando todo tempo com o telefone, tá aqui sempre comigo. À noite, né? A gente saiu à noite todo dia aqui pra jantar, pra tudo. À noite, Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem carro há muito tempo aqui? sim, sempre tive carro. E seguro anual? Sim, seguro anual. Teve uma queda aí no seguro? Não teve Não. queda, não. Não, depois de ter caído de violência, faz sentido, né? Não, mas não teve queda no O seguro. lucro das seguradoras vai bem agora, né? Porque sinistro diminuiu, com Aqui, certeza. aqui, sabe por que não teve a queda? Vou explicar. Aqui é muito acidente de carro. Muito acidente. O país está muito carro, né? Porque os filhos têm carro, os netos já têm carro. Então, muito carro, né? Agora também faz o quê? 2, 3 anos que as pessoas estão adquirindo a bicicleta. No Brasil a gente tem algum tempo atrás. Aqui estão adquirindo, já se vê as ciclovias. Mas aqui tem uma condição, aqui tem uma complicação, né? O terreno é muito acentuado, é muito morro. E uma coisa bem além do óbvio que a gente viu aqui, que a proporção de carro e moto é muito diferente. Tem muita pouca moto se você for comparar com o Brasil, por exemplo. Muito pouca moto. Não, mas agora tem mais moto. Há 8 anos atrás você não via moto aqui, viu, gente? Sério? Mas será que era por causa do perigo? Não, mas tinha concessionária aqui? Tinha o pessoal vendendo moto? Porque... Tinha, mas é sempre por o trânsito aqui. É um pouco mais perigoso, porque as pessoas... com o seu carro é mais grande, é o que você tem, então você tinha um certo cuidado com isso. Não respeitavam. Hoje se vê respeitando mais os motociclistas. Então é um pouco Inclusive mais... pedestre, todo mundo para pra gente atravessar aqui. Né? Parece muito mais Estados Unidos e Europa do que América do Sul nesse ponto. Né? Falando em carro, vocês pagam um equivalente a IPVA? Aqui existe esse Não roubo temos ou não? aqui IPVA. Não temos. Tá vendo? Não. Um roubo a menos aqui do que lá no Brasil. Não pagamos aqui IPVA, não tem, verdade. Aqui não pagamos. O que você paga é quando você vence o seu... Anualmente, no seu data de aniversário, você paga para uma renovação da sua carnê para dirigir, né? Carteira de habilitação. Habilitação, Mas assim, não paga para ter o imposto do carro, não. O que faz todo sentido, né? Porque você já paga o imposto para comprar o carro, você já paga o imposto de renda, você tem que pagar o carro por ser seu carro ainda. Pagar Né? por ser seu carro, andar com seu carro, né? Claro. Então, não, sabe, eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma grande verdade, não. Então, você pode ter seu carro, no Brasil paga e caro. Mas paga um pouco mais, fala. E com o teu business aqui e tal, você está posicionada numa classe mais alta aqui? Ou o seu negócio atende a massa também? Como é que é? Não, o meu tipo de cliente são clientes de Soyapango, Corretepec, São Vicente, São Salvador. É uma mescla de tudo, né? O tipo de cliente que chega no meu negócio é uma mescla de tudo. Salão também, a gente atende todo o salão do país. Agora, eu posicionada, eu sinto que eu estou numa classe média alta. Vivo num bom lugar, tenho um bom carro, posso sair a comer num restaurante. Essa seria a minha próxima pergunta, então você já está respondendo. Posso ir a um restaurante, posso comer uma comida, posso tomar um vinho. Então, sim, eu acho que eu penso classe... Vivo bem, Se eu quero ir na piscina, vou na piscina. Então, eu acho que eu estou assim, mais posicionada classe média alta. Deixa eu tentar entender o que significa classe média, alta ou baixa. Não a ver com você, a ver com o país, tá? O que seria considerado, não a ver com classificação governamental, a ver com a realidade. Alguém que ganha pouco, ganha o quê? Alguém que é classe média tem uma renda do quê? Alguém que é classe alta, tem uma distinção entre isso? Qual que é o mínimo também, que a gente não perguntou, né? O salário mínimo e a partir daí, tipo, digamos, as tranches que seriam... O que você precisa para viver bem? Viver bem é isso, tomar um vinho, ir na piscina, esse tipo de coisa, poder viajar. Poder viajar, fazer uma viagem. O salário mínimo aqui é $365, 370, eu creio. 370? 368, a Anitta tá me falando ali. 65. $365, então tá certo. Então, $365, enfim. Essa é a classe mais baixa, que trabalha, que ganha, que vai comprar seu feijãozinho para fazer, né? Frijoles. Seu frijoles, exato.
para ter em casa todos os dias, que aqui tem muito hábito de comer frijoles no café da manhã, vocês já viram, né? Sim. Feijãozinho Ali, no- inclusive. Aqui Ó. no hotel tô ali, ó. Feijãozinho no café da manhã, mas aquele sempre tem seu feijãozinho, né? Eu sinto que a classe média é mais ou menos uma taxa assim de quando você ganha aí uns 3 mil, 2 mil, 3 mil adiante, assim para cima. Você vai já podendo fazer, eu vou no cinema esse fim de semana, pegar um cineminha, vou na piscina também. Uma vez por ano a gente faz umas férias aí, né? Vamos de férias. É mais ou menos por aí, né? Tá. A classe mais ou menos dividida assim, se for analisar. Mas ó, que legal, já dá pra ter uma ideia assim do custo de vida, né? Você pega um salário mínimo de $365, vou comparar com o Brasil para ficar fácil de entender, né? Vai dar aí mais ou menos R$1.500, R$1.600. R$1.600, já, sei lá, uns 20% maior do que o do Brasil. A gente falou que o supermercado é tipo 30, 40 abaixo. Nós pegamos o ônibus aqui e a gente pagou 35 centavos de dólar, que vai dar, sei lá, R$1 e pouco. No Brasil acho que é 4,40. 4,40. Então assim, são coisas que a galera do dia a dia ali, né, da classe mais baixa, tá usando diretamente. Tá usando Alimentação, é transporte e salário mínimo. Então assim, disparidade nos três aqui. Bom, o meu almoço mais caro até agora foi $5. Outra coisa, Meu gente, almoço mais caro exato. foi Aonde? $5. Aqui? Aqui, sim, exato, tá Como? certo. Bom, Só mas como hamburguesa, né? o Gui tá Não, vivendo a hoje tava base de 7 hamburguesa. Sim, só hoje. Hoje Hoje passou, tá- mas o resto dos dias, no máximo, foi 5 Mas o dólares. Gui tem toda a razão. Se você vai, por exemplo, E porque a gente tá indo todo dia para restaurantes mas É. o restaurante da população, creio eu, que não passa de $5. não, tem almoço aqui, por exemplo, as meninas que trabalham comigo vai almoçar no centro comercial, tem almoço de $2,75 de dólar. Sério? E come uma proteína, É o um PF. carboidrato, exato, e uma saladinha. Come. R$2,75. $2,75, É, gente. isso no Brasil já não existe há muito tempo. $2,75 a Vai dar uns R$12? 12, 13 reais. PF na padoca? É, Nunca? nunca. Não, Nunca. Não faz. Não, PF na padoca lá do Brasil. Então, 25 pau? É, uns 20, 25. Eu em São Aqui tá Paulo dando compro 12. 24 todo dia, mas, porra, é o dobro, né? É o dobro? 12, Falando 24. que é o dobro. É o dobro. Exato. Não, você paga. Inclusive, eu como, às vezes, essa comida é muito boa e é $2,75. Você come uma proteína, ou uma carne, É. ou um frango. Fora que tem ganhos indiretos que a gente não computa, que é o seguinte, você, como aqui a cidade é menor, se você está de carro, teu gasto com combustível é menor. A gente esquece disso. E mais, tem uma coisa que a gente não computa, que pra mim é uma das coisas que mais tem valor, que é o teu tempo. Ou seja, se você em São Paulo mora na casa do caralho, desculpa a palavra, e demora Francês. 3 horas de ônibus pra ir, a moça que trabalha na minha casa, por exemplo, ela demora 2 horas pra ir e 2 pra voltar. São 4 horas do teu dia. São horas em que você poderia estar, sei lá, numa academia, trabalhando. lendo, ou Sim. estar com o filho, ou não fazer nada. Ou não fazer Simplesmente se permitir não fazer nada. Creio Né? Então, eu. o valor aqui da vida ou do tempo, ele acaba sendo muito mais levado em consideração do que no Brasil. Sim, aí você falou agora de empregada. Gente, empregada aqui é super barato para trabalhar na tua casa, viu? Você paga $15, $20, ela limpa a tua casa por dia, assim. Enquanto no Brasil é O dia super. inteiro. O dia inteiro. No Brasil, a diária tá uns 180, 200 reais. Não, A aqui diarista. $15. 15, $20. Você fala $15, você fala, eu vou pagar o transporte, dá $20 para ela. Mas essa minha, ela é contratada, ela trabalha todos os dias. Se você vai contratar alguém aqui, existe esse tipo de contratação aqui? Um funcionário doméstico ou não? E se sim, qual que é o preço dele? Sim, existe uma pessoa que trabalha, uma doméstica que trabalha os 30 dias na tua casa. Uhum. Geralmente se paga aqui como $170. Mas o Mês? mínimo não é 360 aí? Sim, mas aqui não é como o Brasil. Você pode pagar para as empregadas domésticas, você pode. Não necessariamente você precisa pagar o mínimo. Ela trabalha 30 dias na tua casa com $170 dólares? $170. A mão de obra com certeza é muito barata aqui. Muito barato. Eu acho uma grande diferença. Então, se o salário mínimo é 365, como é que você pode pagar menos? É Ou que é aqui uma não regra existe específica? essa lei como no Brasil de trabalho de empregada doméstica. Necessariamente necessita tá. ganhar o salário Sabe. mínimo Para esse tipo de trabalho. para esse tipo de trabalho. Mas se você for contratar pro seu salão, por exemplo. Aí sim, tem Aí um você fica no mínimo. mínimo. Aí sim, tem um mínimo. E você sente dificuldade de mão de obra? De contratar? Mão de obra especializada?
Sim, eu tenho um problema porque trabalho com muitas mulheres, né? Então, hoje eu tenho mais ou menos como 30 trabalhadores que trabalham comigo aí, né? E se sente um pouquinho, porque também tem uma coisa, muita gente recebe remessa dos Estados Unidos. Então, minha tia, eu sou salvadorenha, minha tia está nos Estados Unidos. Ah, ela me manda $50. Então, você contrata uma pessoa e ela, às vezes, não, ela tem que trabalhar assim. Ela trabalha 2 dias, fala, já não venho mais no trabalho. Me aconteceu um caso igualzinho essa semana passada. Você fala, eu quero esse inventário dessa maneira. E não aceita que você está pedindo dessa maneira. Então, não quero mais trabalhar, já vou. Por quê? Porque tem outra fonte. Tem outra fonte, tem outra fonte. E tem muito salvadorenho fora, né? Sim, tem muito salvadorenho que vive nos Estados Unidos. Então, as mães, ou as avós, ou os tios, eles sempre mandam dinheiro. Então. Mas tem muita gente que trabalha. Eu tenho um trabalhador aí comigo já de 10 anos que trabalha comigo. A Anitta é um exemplo, né? A Anitta é um exemplo aí. E faço uma pergunta para vocês duas, então. Vocês sentiram que depois dessa mudança do país, da diminuição da violência, muitos salvadorenhos estão voltando para o país ou ainda não? Vienen de paseo, vacaciones. E para investir ou não? Sim, para investir, sim. Você vê muitos salvadorenhos que vieram de lá, até que abriram hotéis aqui, eu fiquei sabendo de casos, que abriram negócios aqui, que são hermanos lejanos. Então eles vêm e invertem no país. Eu sei de alguns casos que inverteram em hotel até na praia. Mas aí continuam morando lá. Continuam morando lá, Mas esse movimento, assim, correlacionado com a gestão Bukele? Sim, condicionado com a questão de segurança do país. E faz mais ou menos 4 anos para cá que é relacionado à segurança. Estão invertendo. Pelo menos eu conheço 3 pessoas. Gui. Nossa, eu imagino o efeito que isso vai dar no longo prazo, né? É o que está causando. É que a segurança é tudo, né, gente? É tudo, que te traz previsibilidade, você vai sair de casa e vai voltar, né? Se eu posso investir ou não posso investir. Imagina assim, você trabalha num lugar, por exemplo, em que eu vou investir X milhões aqui para construir esse hotel, só que aí a minha margem vai ser Y, eu vou ganhar tanto, beleza. Aí de repente você chega na porta todo dia, você tem que pagar um cara porque ele tá te extorsionando ali, né? Extorquindo, né? Extorsionando foi espanhol, perdão. Que ele tá te extorquindo aqui. Aí você chega e fala assim, bom, beleza, de repente essa extorsão mata o meu lucro. Né? Gente, algum tempo atrás meu pai me ligou, e o que tá acontecendo? Que eu vi uma reportagem que tá... O que tá falando? Gente, aqui, nunca vi isso aqui, pra mim tá ótimo, não, fica tranquilo. Então, preocupado que aqui vi uma reportagem. Não, aqui não condiz com aqui. É que são várias bolhas, assim, às vezes o número frio, ele é complicado, né? Por exemplo, o número do Brasil, em termos de homicídio, ele é 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. Mas se você vai em Santa Catarina, se você vai no Maranhão, eles são completamente diferentes. A média do Brasil é baixa, né? Mas se for Ou se você vai numa favela, ele vai explodir. Então, de repente, os números aqui de El Salvador, eles eram assustadores, mas não te pegava no dia a dia, assim, né? Além de ser um país muito pequeno, né? Então, o que acontece é que a gente... Eu não senti isso. Quando faz o quê? 1 ano e meio que meu pai... que eu vi uma reportagem que fez... Não, é que isso daí é uma reportagem antiga, não é de agora. Sim. Porque realmente agora você não vê esse tipo de... Eu nunca fui assaltada, gente. Nem no sinaleiro, nunca. Então... Mas você saía com um pouco mais de insegurança de casa no auge ali do problema? No auge, assim, eu sempre saía... Cagacinho. Cagacinho normal, vai. Teve uma época, sabe o que eu fazia? Eu vou levar uma bolsa aqui de mentira. Assim, né? Olha lá, ó. Gente, eu falava, vou levar uma bolsa de mentira, porque se me assaltarem, eu dou essa bolsa aqui. Bem-vindo ao Brasil, olha lá, olha isso, ó. Então agora não, e assim, faz muito tempo que eu falo, não, leva minha bolsa, tá tudo aí, não tem problema. Mas eu sempre levei uma bolsa reserva, no começo que eu vim, óbvio, né?
Mas eu nunca tive assim grande medo, não, viu? Sim. Nunca tive medo. E cara, a saúde aqui, como é? Saúde pública e privada? Eu sinto que a saúde aqui nos últimos 2 anos também deu uma grande melhorada em relação à saúde. Novos hospitais, novas construções de hospitais. E Pô, Buquelão é rei. sim. Então tá foda. Buquelão tá arrebentando. Construiu o hospital de São Salvador, né? Um hospital, Um grandão. um grandão A que gente tá ali. passou por ele, eu acho. Passaram. Mas a saúde negócio pública é do- boa? A saúde pública, Ou é igual para qualquer país latino-americano? eu penso que é igual qualquer país, ou seja, é um pouco mais difícil. Sim. É um acesso, né? Mas se for analisar a pandemia, saiu super bem aqui, tinha Sim. construído esse hospital, não foi muito afetado, então a gente tinha como superar isso daí. Mas a saúde pública, assim como todo o país, é um pouco mais difícil, né? Precário. É Normal. precário, Você tem saúde privada? Não, Não tem. não tenho saúde privada aqui. Não, quando eu precisei, eu fui na. Eu posso ir porque eu sou, como trabalhadora, eu sou segurada, né? Então a gente fala, vou no hospital do Seguro Social, ser bem atendido. E se uma família quisesse pagar um seguro privado, você tem ideia quanto custaria? A Digamos, A sei Anitta lá, deve ter o dado do seguro privado, né, Anitta? Aí, tá, só corre aí. Eu não. Ela Depende de tinha. la cobertura. Claro, Depende de digamos la una cobertura, mediana. Pero en media puedes pagar mensualmente un seguro privado, quizás. Un buen seguro privado, por al menos unos $50 50 por persona ou por família? por persona. Por persona, 50 Uau. dólares por família. Bom preço. Bom preço. Bom sim, preço. Bom preço. Bom preço, R$200, bom preço. Bom preço. Bom preço. Seguro privado, é. R$250, bom preço, claro. É. Para um jovem de 40 anos como eu. Para un joven de Joven. 40 años como tú, quizás ya sería un seguro de unos $70, $80. Mas você Porque já não tá- é jovem, tem 70 anos. Não sei se a seguridade Fora vai que tá- aceitar alguém com... Actualmente el joven de 40 años ya tiene problemas de presión, Esse aqui tem tudo, esse aqui... posiblemente sea un poco prediabético. pues Na te hacen todo espalda, eso. rota. Esse aqui é todo quebrado, ia ser no mínimo $100. Pode dobrar o E a educação pública? A educação pública aqui, eu também sinto que é razoavelmente bem. As crianças vão na escola, têm seus estudos, vão assim bem uniformizados, bem bonito. É boa. Eu sinto que é boa aqui também. Eu não tenho filhos pequenos, mas acompanho já algumas pessoas que eu conheço, aprendem bem. É boa, viu? É boa. E o pessoal aprende inglês desde cedo aqui? Porque Sim, eu sim. vi as pessoas falando inglês aqui. Sim, aqui eles aprendem na escola, a primeira língua que eles têm aqui é o inglês, e desde pequeno eles já vão aprendendo inglês. Eu tenho uma amiga que tem aqui, que o seu filho que aprende inglês, francês, Escola privada. essa já está uma privada, e aprende espanhol, né, e sabe o português, são 4 línguas, né, vão que legal. aprendendo. E você tem ideia, para ir finalizando, porque eu acho que tá ficando escuro aqui também, né? Tá bem escuro. Tá claro ali. Quanto custa uma escola privada, digamos, a melhor das escolas privadas de São Salvador? Você tem ideia? Não, eu Anitta, Não, ajuda-nos. isso eu tenho ideia, porque eu tenho amigas que estudam. você tem? Tenho amigos que estudam. Em média aí, $200, uma boa A melhor? escola. É melhor. $200? A melhor. 200, $300. 200 a 300. Dependiendo, porque acá tenemos tanto escuela americana, Sí. alemana, británica. Digamos uma americana. Na britânica, Na bilíngue americana. $270. $270. Britânica. Gente, aprende. Bom, super. É a melhor escola aqui. ¿Sabes cuánto está la americana allá en Brasil? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees? No sé, unos $500. Casi $3.000 al mes. Gente, você estudar São Paulo, inglês Em aqui São Paulo. é barato. Tem um amigo que estuda inglês e é barato aprender inglês. $40 ao mês. Um curso de inglês. O custo de vida aqui já dá pra ver que assim, É isso. infinitamente mais barato. Lu, muito obrigado. Obrigada a bola. vocês, Obrigado, conhecer foi um prazer. vocês, o Gui. Te conhecer. Todos, Obrigado pela gente. tua Valeu, obrigado. disposição em Obrigada a vir. vocês, Gui. Prazer. Anitta, venga. Vem, Anitta, apareça. Apareça.
Anitta, Aparecer aqui também, ó. A Anitta, nossa A gente protagonista manda aí foto, de obrigado, background. viu? não, obrigada a você, gente. Foi um prazer, tá? obrigado por Prazer. tudo, pela disposição, por vir aqui ao hotel, por Prazer. enfim, não, abrir a prazer sua por- vida pra gente Tá joia, e gente. conhecer. Ai, vamos fazer uma... A gente tira lá na frente também que tá Tá mais claro. mais claro. É. Tá joia, obrigada, gente. Bom, gente, Valeu. obrigado. Continua seguindo a gente aqui em El Salvador, que tem mais coisa pra mostrar por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar aí. E nos vemos no próximo episódio. Abraços. Valeu!